Boa noite! Seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje é dia de falar sobre desbloqueio emocional. De guerreira, a mentalidade mais leve, próspera e confiante. Hoje eu vou falar sobre dinâmicas emocionais inconscientes que podem estar sabotando, travando a sua vida, fazendo você se sobrecarregar ainda mais, sobre como lidar com isso, sobre como tomar consciência, porque a partir do momento que a gente aprende a lidar com o nosso emocional, com os aplicativos internos, a gente consegue expandir nossa vida de uma forma mais leve, mais saudável. Ju, seja muito bem-vinda. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, me fala se vocês me veem e me ouvem bem. Vou colocar o tema da live de hoje, desbloqueio emocional, fixar aqui nos comentários para que todo mundo que for chegando saiba sobre o que a gente está falando, porque o nosso emocional, já vamos começar com tudo, com aula aqui. O nosso emocional rege mais de 90% das nossas decisões, o nosso inconsciente. Ai, Su, não, eu sou bem racional, sou bem objetiva, sou bem direta, vou lá e resolvo e faço acontecer. O nosso emocional rege mais de 90% das decisões do nosso dia, da nossa forma de se comunicar, da forma que a gente recebe as informações, das escolhas que a gente vai fazer. E até quando a gente aprende a ser racional ao extremo, esse excesso também esconde uma falta por conta de bloqueios emocionais. O nosso racional, o nosso consciente tem uma capacidade limitada de tomar decisões, de fazer determinadas coisas, enquanto o nosso inconsciente não. Então, enquanto eu tô falando aqui com você, tem um monte de coisas processando internamente, meu corpo tá funcionando porque o meu inconsciente está trabalhando. E ele trabalha o tempo todo. Por isso que, para algumas pessoas que ouvem uma determinada coisa, aquilo, nossa, causa um desgaste emocional muito grande, causa raiva, causa repulsa. Para outras já tá tudo bem e fala, nossa, mas por que isso te doeu? Para algumas pessoas determinado tipo de coisas são engraçadas, são divertidas. Para outra é por que você tá rindo disso? Por quê? Isso vai de acordo com os registros que nós temos dentro de nós. Então o nosso emocional, ele toma conta, o nosso inconsciente. Por isso que é tão importante cuidar da nossa mentalidade. Porque a sua mente, a sua mentalidade, o seu inconsciente, o seu subconsciente pode agir ao seu favor para potencializar a sua vida ou te sabotar, que é onde você se sobrecarrega, vive na correria, parece que os mesmos ciclos sempre se repetem, se cobra absurdamente para ser perfeita, faz 500 coisas, mas quando acaba o dia fica se cobrando de, nossa, devia ter feito mais. Faz 10 coisas incríveis e uma foi mais ou menos, e aí você se cobra por aquela mais ou menos. Aprendeu a salvar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, quando é pra você. Percebe o quanto o nosso emocional toma conta, o quanto o nosso inconsciente toma conta. Quer ver? Vou trazer um exemplo prático para vocês. Se prepara. Eu quero que você imagine, apenas imagina que aqui tem uma lousa. Sabe aquela mesa? Não essas lousas modernas, não. Aquelas lousas de antigamente da nossa época. Sabe aquela lousa verde que a professora ia lá e escrevia com giz, né? Quem tinha alergia, aquilo era uma beleza. Imagina que tem uma lousa aqui, uma lousa verde. Imaginou? Agora imagina que eu passo minha unha nessa lousa. Como que você ficou? O corpo contraiu assim? Se você tem aflição, é claro. Percebe que racionalmente é uma mão e minha unha passando aqui na minha mão. Só que o nosso inconsciente, o que ele faz? De acordo com o que eu vou falando para você, ele vai buscando aí no seu catálogo de imagens, de informações da sua mente e vai conectando com o que eu tô falando. Por isso que vem ai, isso não faz isso. Ou alguma outra coisa que você não gosta ou que você gosta muito. Quer ver? Vou trazer um exemplo com relação às nossas emoções. Porque a gente consegue entrar e sair de estados emocionais também quando a gente quiser. Por exemplo, vamos baixar um pouco a vibe e depois a gente vai aumentar, combinado? Eu quero que você pense agora em uma situação que hoje está te causando algum desconforto, que causa tristeza, que causa preocupação, ou alguma situação de algum tempo atrás, mas que quando você lembra,
foi um dia muito triste, foi uma época, sabe, alguma lembrança ou algum momento que você está vivendo que te traga essa tristeza. Se conecta com isso, a gente vai sair dessa energia depois, tá? Mas nesse momento se conecta com isso. E vai percebendo como você fica, como que fica o seu corpo, como você se sente. O que acontece? Quando a gente pensa em algo triste, percebe? Ó, até minha voz já fica mais baixa, o nosso corpo encolhe, o nosso corpo ele vai se alinhando, se ajustando de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E percebe que não é algo que está acontecendo agora, você se conectou com uma informação. Então, racionalmente, se racional fala assim, ó, você está só pegando uma memória e olhando para ela. Mas como o nosso emocional toma conta, vem também essas memórias emocionais. Agora, eu quero que você pense no dia mais feliz da sua vida. Um dia muito especial, que você realizou um sonho, que você fala, nossa, esse dia aqui ficou marcado. Toda vez que eu lembro, ele me faz sorrir. Pense em um dia, nesse dia especial. Um dia incrível, um dia que você fala, nossa, esse dia eu realizei um sonho, esse dia foi muita felicidade, às vezes o nascimento de um filho, a conquista de uma casa, um casamento, ou algo que você fala, nossa, aquela viagem que eu tinha muita vontade, independente o que for especial para você. E percebe como que fica o seu corpo, como que fica a sua fisionomia, como você se sente. O nosso emocional, ele sempre toma conta, de acordo com aquilo que a gente tem de informação registrado aqui no nosso HD interno, na nossa casa interna. E o que eu quero trazer e falar com você hoje é justamente sobre isso. Porque quando a gente fala, né, e o tema da live é justamente esse desbloqueio emocional de guerreira a uma mulher com uma mentalidade mais leve, mais próspera, mais confiante. A gente não nasce e quando é bebê e fica olhando e fala, eu não sou boa o suficiente. Eu preciso ser perfeita. Nossa, eu preciso carregar o mundo nas costas. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. A gente vai registrando essas informações e repetindo padrões. E a partir do momento que você começa a tomar consciência disso, e a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais, você começa a fazer um processo de entender que muitas coisas que hoje você acha, eu sou uma pessoa muito rígida, eu sou muito crítica, eu sou muito irritada, eu sou muito acelerada, eu sou muito perfeccionista, E aí você só vai olhando também porque você não acha bom, né? Que você é executora, resolutiva, rápida, aí você vai deixando pra lá. E aí vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. Só que é importante que você entenda que tudo isso são fragmentos da sua história, são roupas que você foi aprendendo a usar para sobreviver. Então, quando a gente fala, né, de uma mulher guerreira, quando você aprendeu a carregar o mundo nas costas, deixa eu deixar minhas anotações aqui para eu lembrar de falar tudo para vocês. A carregar todo mundo, a cuidar de todo mundo, é porque lá atrás provavelmente você não recebeu colo. Ou sentiu que não recebeu, seja por ausência, por muita rigidez, porque sua mãe também não recebeu e sua avó também não recebeu. Quando a gente olha para as gerações das mulheres da nossa família, vem de várias gerações em que houve essa interrupção nesse vínculo. E é aí onde vai vindo a anestesia das emoções, a rigidez, a cobrança para ser perfeita, você tem que dar conta. E aí você vai se cobrando. Quando a gente fala de perfeccionismo, por exemplo, geralmente está muito relacionada àquela criança que aprendeu que ela era amada, que ela, na verdade ela se sentia amada quando ela era perfeita. Ou diante do ambiente, do que ela vivia ali, ela não queria ser mais um peso, ela não queria incomodar. Então ela não podia errar, porque ela sentia que não tinha nem com quem contar. E aí você vai aprendendo a engolir o choro, a ser forte, a dar conta, a se adaptar. Você é a pessoa que sempre se adapta, sempre se ajusta, sempre se ajusta. Só que percebe que todos esses movimentos são para fora, são pelo outro. E aí na fase adulta vem o medo de errar, quando na verdade não é o medo de errar, é o medo do julgamento.
Aquele desejo, aquela mudança que você quer muito realizar, parece que nunca tem tempo, ou é o financeiro, ou é a energia, mas quando é para salvar os outros, você vai correndo. Por quê? Porque você foi aprendendo a olhar para fora, a não olhar para si. Pensa hoje, o que racionalmente você deseja, mas que você percebe que muitas vezes tem a sensação que tem um bloqueio, que tem alguma coisa que trava. Eu quero que você pense nessa situação, que tá travado, que você se sente insegura, que não se acha boa o suficiente, que se sente uma fraude. E eu quero trazer um ponto aqui, para quem se sente uma fraude. Eu trouxe inclusive para uma paciente minha da terapia, e a gente vai trabalhar todos esses pontos dentro da nossa mentoria leveza, que já começa na próxima segunda, tá? Então se você não garantiu sua vaga, corre para garantir. Mas eu tava com uma paciente da terapia, eu falei justamente sobre isso com ela. Quando a gente se sente uma fraude, se sente uma farsa, síndrome da impostora, percebe que uma pessoa que não tá nem aí pra nada, que não é comprometida, que quer que se exploda, que faz o que dá e não sei o quê, nunca vai se sentir uma farsa, uma fraude. Se você se sente uma fraude, é claro que é para trazer um conforto, mas a gente precisa trabalhar a raiz emocional, mas se você se sente uma fraude, é porque você se cobra absurdamente. Isso sim pode te atrapalhar. Mas é porque você está buscando melhorar, porque você está buscando fazer o seu melhor. É só aquela menina que tem medo de errar e que está fazendo um esforço gigantesco. Então, quando a gente fala sobre esses bloqueios emocionais que muitas vezes faz você viver na correria, porque lá atrás você foi aprendendo que o seu valor está na execução. A hora que você fazia, você recebia parabéns. Era uma boa menina, as pessoas aplaudiam, você se sentia pelo menos um pouquinho vista. Então, você vai fazendo, porque a hora que você para, você sente culpa. Parece que você está fazendo alguma coisa de errado. E hoje a gente está em uma sociedade em que as pessoas aplaudem exaustão, em que está normalizando exaustão, adoecimento. Só que aquilo que você não cura internamente, daqui a pouco seu corpo vai gritar e vai adoecer. Vai travando todas as áreas da nossa vida. E não é porque é castigo, não. É porque você vai se sabotando e aí o bloqueio emocional vai aumentando. Porque o que acontece? As nossas feridas emocionais, então, aquela criança que aprendeu a dar conta de tudo sozinha, a fazer acontecer. Na fase adulta, você é ótima, você é executora, você é resolutiva, você vai lá, você faz, o que você pega pra fazer, você faz com qualidade. Só que se você tá nesse lado da dor, vai pesando. Então, aquela criança que aprendeu a dar conta sozinha, é como se lá na infância tivesse aberto uma pequena ferida. Ah, eu senti falta de colo. Às vezes um irmão, uma irmã nasceu e aí tinha probleminhas de saúde, aí não vou dar trabalho. Ou seu pai foi ausente, aí você tomou esse lugar de tomar frente, mesmo sendo uma criança da casa, das contas, da mãe. Ou você sentia que seu pai era muito omisso e quis tomar esse lugar e, olha, de uma forma inconsciente, deixa que eu mostro como se faz. E aí, aquele trauma que foi aberto na infância, que os traumas eles vêm através do não poder. E o não poder é, eu não posso chorar, não posso dar trabalho, eu preciso ser uma boa menina. Eu não posso falar o que eu sinto, eu não posso errar. E aí abre uma feridinha. Só que aí sabe quando a gente começa a falar assim, nossa, parece que a idade as coisas pioram e pioram mesmo, porque essa ferida, esse bloqueio emocional que não foi resolvido aqui, até porque você não tinha estrutura emocional para resolver, porque você era só uma criança, na fase adulta é sua responsabilidade. Só que na fase adulta, vai crescendo. É onde vai vindo exaustão, irritação, as costas começam a travar, você vai acumulando um monte de conhecimento cada vez mais e parece que nada tá bom o suficiente porque não é sobre mais conhecimento. E claro, gente, aprender é essencial, só que conhecimento que você não coloca em prática é desperdício, faz você se cobrar cada vez mais. E aí você vai acumulando mais atividades. E aí sabe o que acontece? O cuidar de você vira mais uma obrigação. Ao invés de ser algo gostoso, prazeroso, tudo vai virando mais uma tarefa,
mais uma tarefa, mais uma tarefa. E aí aquela criança que desde pequena ficou em estado de alerta, que não podia errar, que precisava dar conta, que precisava resolver muitas vezes os conflitos familiares, cuidar dos irmãos, cuidar da casa, cuidar dos pais, fica até a fase adulta em estado de alerta. O seu corpo se acostumou a ficar nessa tensão. E por mais que racionalmente você tenha o desejo, me fala se está fazendo sentido, por mais que racionalmente você tenha o desejo que seja mais leve, tenha o desejo de se sentir mais próspera, mais confiante, de relaxar, emocionalmente você não se permite, porque a forma que o seu emocional acostumou foi alerta, correria e resolver pelos outros, para fora, pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro. E cansa. É como se você não tivesse permissão emocional para ser feliz. E isso por conta dessas dinâmicas, que muitas vezes vem de várias gerações da sua família e aí de uma forma inconsciente, por mais que racionalmente você fale, não, eu quero fazer diferente, de uma forma inconsciente você vai repetindo padrões da sua família, porque é como se uma parte sua falasse assim, não, para todas as mulheres da minha família foi pesado. Para mim não pode ser leve, eu vou traí-las. Eu, por exemplo, antigamente quando eu ia marcar massagem em alguma coisa, quando eu ia falar para as pessoas, eu falava, não, mas é porque minhas costas estão doendo. É como se eu não tivesse permissão de ter um autocuidado comigo só porque eu mereço. Quando eu parava para descansar, eu ficava me cobrando. E pensando, eu tô ali assistindo um filme, preciso lavar louça, tô ali não sei o que, preciso gravar tal coisa, tô ali não sei o que, tem atendimento. Meu corpo podia parar, mas a mente não. Com quem aí acontece isso? E a mente não parava e ficava cobrando. E aí o que acontece? É onde você fala que dorme, descanse, mesmo assim acorda sentindo cansaço, porque a sua mente não para nunca, porque o emocional está bloqueado para se permitir ter leveza. Por conta dessas dinâmicas de repetição de comportamentos, de padrões da família, desses traumas, dessa criança que sentiu falta desse colo, ou muitas vezes de lutos não vividos. Esses dias mesmo, durante uma constelação, a gente foi olhar para uma questão específica que a pessoa trouxe. E a hora que a gente foi olhar na constelação, a gente olha, racionalmente eu quero algo, o que está acontecendo? Eu trago um tema e olho. E a hora que a gente foi olhar, emocionalmente, essa pessoa estava presa no luto do pai de alguns anos, que faleceu alguns anos atrás. Racionalmente está tudo resolvido, principalmente para quem aprendeu a ser forte, tá tudo certo. Mas tem uma parte sua que ficou presa lá. Para vocês terem uma ideia, eu comecei, fiz minha primeira formação no mundo do desenvolvimento humano. Na verdade, eu não fui fazer formação, eu fui me cuidar. E eu sempre aprendi pela dor, Então antes eu falava, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, A gente faz acontecer. E aí chegou uma época que doía tanto que eu nem tinha condição de fazer, mas eu dei meus pulos, fui lá me cuidar, me apaixonei pela profissão, falei, nossa, quero trabalhar com isso, fui fazer minha formação. E eu fiz minha primeira formação, se eu não me engano, em 2017, começo de 2017. E aí comecei a estudar e comecei a aprender e faz e não sei o que. E eu, como sempre, me cobrava para ser perfeita, eu não podia errar, não, vou fazer para aprender técnicas. E aí, a hora que eu tava lá na formação aprendendo, eu não olhava para mim. Eu ficava pensando, nossa, aqui dá para eu aplicar em tal coisa, em tal coisa, tal coisa. Percebe que aí eu ia cada vez mais buscando fora? Até que chegou um momento, principalmente quando eu conheci a constelação, que foi um pouquinho depois, mas dentro desse meu período de transição de carreira, em 2018 mais ou menos. E aí eu comecei a dar os primeiros passos em criar coragem de olhar pra mim, porque a gente tem medo de olhar pra gente, é inconsciente, mas eu fugia de olhar pra mim fazendo um monte de coisa, acumulando atividades, depois acumulando curso, técnica, por mais que eu já colocasse em prática, mas comigo não. E aí um belo dia, não vou me lembrar em que dinâmica e que momento que foi fazendo inclusive um exercício em casa comigo, que eu comecei a parar pra me cuidar. E aí eu fiz uma meditação e aí eu me conectei com a menininha que eu era quando eu tinha 5 anos de idade. Eu vi ela
sentada ali na frente da porta do prézinho, né, da pré-escola, chorando. E eu olhava, né, eu contava, e já contei aqui pra vocês também, pra quem me acompanha sempre, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fugi da escola porque eu tinha medo da filha da professora, mas eu não contava pra minha mãe porque eu não queria incomodar, eu não queria dar trabalho, eu era boa menina, eu fui contar depois de adulta isso pra minha mãe. Porque se minha mãe soubesse, minha mãe tinha ido lá pra resolver, mas eu não queria dar trabalho. Muitas coisas no decorrer da minha vida inteira eu fui calando e não contava pra ninguém. E aí, a hora que eu parei nesse momento e acessei aqui aquela informação, visualizando, meditando, me acolhendo, me entendendo, e para isso tem técnica, tem ferramenta, aí sim eu pude acolher. Percebe que tinha uma parte minha, conforme a gente vai passando por essas feridas emocionais, é como se partículas nossas, como se partes nossas, emocionalmente, não é como não, partes nossas ficam presas nessas histórias do passado, no luto não vivido, no meu caso, aquela menininha de 5 anos de idade. Então, mesmo eu estudando, enquanto eu realmente não olhei pra mim, tinha uma parte minha que estava presa lá e eu achava que estava tudo bem, que estava resolvido e não sei o quê. Só que lá atrás, com 5 anos de idade, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Como ano passado eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Por isso que é sempre importante a gente se olhar, se cuidar, se observar, desbloquear. Então, o convite que eu quero fazer para você, primeiro imagina alguma situação que você está vivendo e que você gostaria que fosse diferente, que você gostaria de desbloquear, que você gostaria de ir para o próximo nível, que você fala, nossa, isso aqui de novo. E pode ser com relação à sua carreira, ao seu financeiro, ou até em relação à sua mãe, porque a gente tem muitas feridas maternas. Ah, isso é tudo culpa da mãe? Não, não é sobre a mãe. É sobre as expectativas que a nossa criança criou, dessa mãe também que muitas vezes não recebeu colo. Mas é importante ter técnica, ter ferramenta para você olhar para essa criança e aprender a acolher ela e a cuidar dela. Porque o que a gente geralmente faz, né? Minha mãe sempre foi muito rígida. E aí você é 5 vezes, 10 vezes mais rígida com você do que sua mãe era na infância. Porque você vai repetindo o comportamento. Aí você fala, eu sou muito rígida, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Eu faço acontecer, não, nada me abala. Você é um ser humano. Se você se anestesia para não sentir tristeza, para nada te abalar, você também se anestesia da vida, da alegria. O mundo vai ficando mais cinza. A hora que você tá num momento legal, você já tá pensando na próxima atividade, você não vai aproveitando o momento presente, até o corpo gritar. O meu gritou, no caso. Então pensa nessa situação que você tá vivendo hoje, que você gostaria de soltar. Se precisar, fecha até os seus olhos. E se imagina vivenciando essa situação, essa questão que você tá precisando lidar, ou que você quer fazer diferente no próximo ano, porque 2026 a gente começa a construir agora. Não é o calendário que muda, que vai mudar tudo. São as sementes que a gente está plantando, as escolhas que a gente está fazendo. Então, se precisar, fecha seus olhos e imagina essa questão, essa situação. E perceba no seu corpo, onde que vem algum desconforto, a hora que você pensa nessa questão. Geralmente quando você passa com alguma coisa que te dá uma balançada, onde no seu corpo, que geralmente reverbera. Algumas pessoas sentem um nó na garganta, outras sentem tensão na coluna, outras um aperto no peito, que geralmente está muito relacionado à tristeza, o nó na garganta, as coisas não faladas, ao choro engolido. Perceba onde está essa informação no seu corpo, porque o bloqueio emocional, o trauma também fica registrado no nosso corpo. E onde você perceber esse desconforto, coloca a sua mão e vai fazendo um carinho. Como se você estivesse fazendo um carinho, dando um acolhimento para aquela criança que teve esse primeiro registro desse bloqueio emocional. Se permita se acolher. Acolher essa sensação de medo, de angústia, de raiva, do que quer que seja, porque a gente tem uma tendência a querer excluir. Ai, não quero mais isso. Não, a gente precisa olhar, resolver, agradecer para poder soltar. Então acolha. Acolha essa situação, acolha isso que está no seu corpo.
E imagina que essa situação, que essa questão, que esse bloqueio emocional está bem aí na sua frente, ainda de olhos fechados. E que você olha da forma que vier no seu coração, na sua mente para essa questão e diz: agora eu te vejo. Agora eu tô pronta para te ver. Agora eu tô pronta para lidar com você, para curar o que precisa ser curado e para ter mais leveza, mais prosperidade, mais confiança na minha vida. E respira bem fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca, bem devagar. Faz isso umas 3 vezes, vai se permitindo soltar esse bloqueio do seu corpo. Vai se permitindo soltar. Isso. Aos pouquinhos, vai voltando aqui comigo, vai abrindo seus olhos. Isso. Como vocês estão se sentindo? Compartilhe aqui comigo. Foi o primeiro processo, né? Um micropasso para que você comece a soltar, e a gente vai trabalhar tudo isso de uma forma profunda com 4 encontros ao vivo na nossa mentoria Leveza, Hora da Virada, que é um momento realmente de ter uma virada de chave na sua vida. É uma mentoria que foi criada especialmente para esse final de ano, e com ela tem um bônus, um presente super especial, que é um desafio de 40 dias. São 40 dias que você vai receber exercícios diários para fazer, para mudar ainda mais a sua mentalidade, para transformar ainda mais a sua vida, porque a gente muda a mentalidade de 2 formas. Forte impacto emocional, que a gente vai trabalhar isso dentro dos nossos encontros ao vivo, e consistência, repetição, que a gente vai trabalhar dentro desses 40 dias de desafio. Vai ser uma jornada transformadora, para que você não leve para o 2026 um fardo, mas que para 2026 você comece a construir a partir de agora potência para a sua vida. Para quem quiser mais informações para garantir sua vaga, finalizando aqui a live, manda direct com a palavra virada, que aí você vai receber as informações para poder fazer parte desse grupo e trazer mais leveza, mais prosperidade, mais confiança para sua vida, porque a transformação que você deseja não é pelo excesso de mais atividades, mais não sei o que, mais não sei o que. É você voltando para você. É você olhando para tudo isso e se dando permissão emocional para ter uma vida mais leve, mais próspera, mais confiante. E tudo começa na sua mudança de mentalidade. Te vejo na Leveza, mais informações por direct. Olha para isso, cuida, solta e perceba que comportamentos, que dinâmicas emocionais você tem repetido e que tem sabotado sua vida, porque a partir daí sim, tomando consciência, você pode fazer diferente. Ótima noite, tchau, tchau!